Algumas pessoas estão questionando, não só no Brasil, principalmente no mundo, sobre o que eles chamam de erosão dos direitos civis durante a pandemia. A gente vê que vários governantes estão preocupados aí em como contornar essa pandemia, e muito disso passa pelo controle da circulação da população, né? Se há restrição, né, de convívio social e se cobra isso da população, e às vezes o governante não sabe, não tem conseguido convencer as pessoas a ficar em casa. Aqui a gente tem até o exemplo, né, do presidente que tem se comportado diferente, mas o que eu quero buscar para reflexão aqui é justamente baseado no que ele tem feito, por incrível que pareça. Não que a gente haja com essa responsabilidade diante da pandemia, mas a gente lembrar que a liberdade é o direito mais importante do cidadão, né? Um direito humano, inclusive, que a gente tem. O direito de ir e vir? O direito, um deles é o direito de ir e vir, mas a liberdade vai mais além disso, né? Envolve propriedade privada, envolve várias coisas. No Brasil, começou a se questionar e se fez uma crítica ferrenha ao governador de São Paulo, que começou a insinuar que iria usar dados de celulares privados, né, dos cidadãos para rastrear a questão da pandemia. Isso ficou muito vago porque não se sabia até que ponto se iria acessar os dados de cada cidadão para se pegar esses dados. E, inclusive, também o mesmo governador de São Paulo insinuou que ia prender quem desobedecesse e saísse às ruas, né? Isso é uma medida que é muito extrema para que a gente contorne a questão da pandemia. Você não precisa chegar ao ponto de prender as pessoas. Na minha opinião, isso seria um atentado à liberdade, que apesar da gente estar em crise e ter que algumas coisas serem levadas em consideração para conter, eu acho que temos que ter muito cuidado com relação a esses extremos e a esses exageros. Até porque, né, aqui no Brasil esse isolamento ainda não é não é um isolamento total, não é? É um isolamento social para que as pessoas, recomendando que as pessoas fiquem em casa e que não aglomerem, mas não existe proibição de sair de casa. Exato, e nem tende a ser, né? A gente, o que está caminhando aí, se Deus quiser, e aparentemente pelos números, a gente não vai precisar do lockdown extremo, né? E seguido além dessas ameaças de prisão, né, que houve até aqui no Rio Grande do Norte também, quando se ameaçou fazer uma carreata de apoio ao presidente, o governo estadual mencionou que a polícia ia para lá para conter, e ficou aquele medo até que ponto a polícia teria que agir e poderia agir contra o cidadão para expressar seu direito de opinião e seu direito de manifestação, né? E outros casos de apreensão de medicamentos em farmácias privadas, como houveram no Ceará. O próprio governo de São Paulo executou uma apreensão também numa fábrica se eu não me engano, de máscaras. E isso é muito preocupante, porque pode caminhar, por exemplo, a restrição de opinião. A gente pode chegar num ponto onde se entenda que não se pode dar opinião contrária contra o isolamento e comece a ser exigido que a gente não só fale em prol do isolamento, né? Se há uma manifestação muito contundente de que a OMS é quem tem a voz da razão, e a cada vez mais se fica cobrando que só se concorde com a OMS, senão você está agindo contra a vida, está atentando contra a contenção da epidemia e por aí vai, né? Mas você acha mesmo que numa democracia como o Brasil, isso a gente estaria perto disso acontecer, ou estaria na iminência de algo como isso? Porque eu acredito que no Brasil a gente tenha a possibilidade de expressão de todas as vozes. Não? A gente tem uma certa... Inclusive pró e contra. Mas a gente há de convir que há uma certa patrulha de certas opiniões, né? No caso, hoje está vendo tanto do lado quanto do outro. Mas se há uma cobrança do que se diz as pessoas corretas e os órgãos governamentais de que a gente deve seguir a risca a OMS. Não, tanto é que dentro do próprio governo, o presidente faz uma coisa e o ministro da Saúde diz outra. Mas não depende só do presidente. Estou falando, existem umas coisas no âmbito de governo estadual também. Eu só quero lembrar, fico preocupado com isso. Está acontecendo mais no mundo, provavelmente. Você falou no Brasil. Eu não sei se pode acontecer no Brasil, né? A gente tem, até semana passada estavam querendo que o presidente se anunciasse, estavam querendo propor o impeachment do presidente,
Né? Eu não sei, Mas será isso é democracia, né? Cada um solta sua opinião, sua palavra. Nem tudo que se diz a gente tem também que levar em consideração, né? Porque tem... Agora, tem alguns aspectos aí que preocupam no que o Cristiano está dizendo, e assim a gente vê situações práticas, por exemplo, o quanto é seletiva essa questão da pandemia no Brasil, e as atitudes e as ações de governadores, elas são seletivas e incomodam. Se fosse de um lado incomodaria mais, se fosse de outro menos. Rio de Janeiro, 2 mulheres foram presas e conduzidas como se criminosas fossem à força ou à vara, como se diz, não é, para as viaturas policiais. O crime delas caminhando no calçadão de Copacabana. Aconteceu em Goiás. Pronto. Também. Onde é que estava quem é que as feministas não se levantaram, direitos humanos não se pronunciou. Na Paraíba aconteceu em Goiás aconteceu a mesma coisa. São Paulo também, 2 surfistas, dois né? surfistas em São Paulo. Um ex-desembargador em São Paulo foi retirado à vara também da caminhada que fazia no calçadão de Santos. Em Maringá, um trabalhador foi preso de maneira violenta e agredido pela guarda municipal. E se tem tudo isso, Cristiano, como um fato normal em nome da saúde pública, quando aí existe aquele pretenso ditador, aquele viés ditatorial, que aí ninguém reclama. Mas aí é que cabe a gente reclamar desses excessos, né? Exatamente. Porque... Mas é exatamente o que o Cristiano está dizendo aqui. Pois é, a gente tem que combater também esses excessos. Porque se os decretos são para limitar a questão da aglomeração, uma pessoa que sai para fazer uma caminhada, né? Sozinha. Ou com o marido, sei lá, para fazer aquela atividade física rapidamente, sem aglomerar, sem... No Rio de Janeiro, não é um problema, isso não é problema. A polícia do Witzel está correndo atrás de gente que está caminhando na areia. Pois é, esse excesso é que tem que também ser combatido. Então são os ditadores a que se refere. Para concluir rapidamente, por favor, Cristiano, que o nosso tempo está corridinho. Deixa eu só terminar aqui que ainda tem mais um raciocínio. Colocando esses governadores, né, que começa a aparecer como baluarte da coerência, querendo forçar... Isso, na verdade, eu estava falando antes, quando eu estava falando sobre impeachment, né? Que o fato de ser democrático não dá o direito deles quererem forçar a barra, né? Na situação que estava se colocando como se o presidente estivesse agindo errado. Bom, eu queria lembrar também que ditadores sempre aparecem como opções coerentes, né? Virtuosas, no calor das crises, para defender o povo, e se apresentam como salvadores da pátria, e logo depois, né, usando esse povo em sofrimento como desculpa, eles aprontam o que a gente já viu. Algumas pessoas se posicionaram contra isso em São Paulo, né? O pessoal protestou na Paulista ontem contra essas atitudes de Dória lá, que foram, na opinião deles, além do limite da questão do celular, do rastreamento de celular e dessa ameaça que ele fez de prender pessoas. E se começa a realmente ver até onde a gente pode permitir esse exagero de poder público. A gente sabe que essas medidas extraordinárias são necessárias, como a gente estava falando, no tempo de Covid, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não passe de um ponto de não ser revogado. O PSOL, por exemplo, estava sugerindo ser estatizadas UTIs privadas no país, né? Para que se propõe isso? E como é que isso seria desfeito depois da crise, né? Essas medidas, inclusive lembrando que a medida do ditador, que foi o da China, essas atitudes ditatoriais justamente, né, foram que facilitaram a propagação do vírus em Wuhan, quando a gente sabe notoriamente, vários médicos foram foram calados pelo governo ditatorial comunista de comunicar que haviam descoberto um vírus que ele estava se propagando. Né? Fica só o alerta para que a gente observe essas consequências, né, que nossos governantes têm nessas atitudes que, buscando conter o vírus, podem ter uma consequência pior no futuro, apesar de estarem escondidas de boas ações.